No estudo das misturas gasosas, existem três conceitos importantes que a gente deve se ater: a pressão parcial, o volume parcial e a fração molar. A gente vai começar pela pressão parcial. A pressão parcial, ou também conhecida como lei de Dalton, refere-se à pressão que o gás ocupa se estivesse sozinho nesse balão. Ou seja, aqui a gente consegue perceber que temos uma mistura de diversos gases. O gás rosa, o gás amarelo, o gás branco e o gás azul. Vamos nos ater àquele princípio que eu falei para vocês do gás ideal, de que essas moléculas estão em constante movimento, mas quando interagem entre si, não formam substâncias novas, tá bom? Então esses são os únicos gases a ocupar o balão, não vai sair uma substância nova daqui de dentro. E aí, a gente tem uma pressão total, que é a pressão que todos os gases aplicam na parede do balão. A pressão parcial refere-se à pressão que somente o gás branco ocuparia se estivesse sozinho nesse balão, ou a pressão que somente o gás rosa ocuparia se estivesse sozinho nesse balão. A pressão total nesses casos é determinada pela soma das pressões parciais. Então, a pressão do gás branco se estivesse sozinho no balão, mais a pressão do gás azul se estivesse sozinho no balão, mais a pressão do gás amarelo se estivesse sozinho no balão e, para terminar, a pressão do gás rosa. Então, a pressão total é a soma das pressões parciais que cada gás exerce no balão, ok? Já o volume parcial, conhecido como lei de Amaga, tem uma relação muito parecida com a da pressão parcial. Se a pressão total é a soma de todas as pressões parciais, o volume total também vai ser a soma de todos os volumes parciais. E o que é um volume parcial? Volume parcial é o volume que cada gás ocuparia se estivesse sozinho aqui nesse balão, se fosse uma substância pura. Então, a gente tem que o volume total é a soma dos volumes parciais. E a gente vai começar, para ficar igualzinho, né, bem bonitinho aqui, pelo volume ocupado pelo gás branco, somado com o volume ocupado pelo gás azul, mais o volume ocupado pelo gás amarelo e o volume ocupado pelo gás rosa. E se tivessem mais cores, a gente poderia colocar todas essas cores, esses gases diferentes que estariam aqui nessa minha mistura de gases, ok? Outro conceito muito importante das misturas gasosas é o conceito de fração molar, que relaciona o número de mols de cada um desses gases com a sua pressão parcial ou com seu volume parcial. Para entender um pouquinho mais sobre a fração molar, vamos voltar lá naquela equação de Clapeyron, em que PV é igual a nRT, certo? Eu vou deixar aqui essa expressão em função do P e do N. Como assim? Olha só, eu vou colocar aqui que o volume é igual a... Vou passar o P para o lado de cá dividindo, tá? nRT sobre P. Vou deixar o P e o N sozinhos, passando o R e o T para o lado de cá. Então fica assim, ó, V sobre RT é igual a N sobre P. Por que eu estou fazendo tudo isso? Eu quero mostrar para vocês uma situação em que nessa mistura gasosa a temperatura seja a mesma para todos os gases. Então aqui, já que é uma mistura homogênea, não vai ter uma molécula com uma temperatura, outra molécula com outra temperatura, a temperatura vai ser igual para todas. Então a gente pode cancelar esse termo. O valor da constante também vai ser igual para todas as moléculas. E vamos supor, primeiramente, que o volume também seja o mesmo. Então a gente tem aqui que o número de mols
está relacionada à pressão, certo? E vamos pensar o seguinte, que o número de mols total sobre a pressão total é equivalente ao número de mols do gás branco sobre a pressão do gás branco, mais o número de mols do gás azul sobre a pressão do gás azul, mais o número de mols de todos os outros gases que estão aqui na minha mistura gasosa, dividida pela pressão de qualquer um. Essa relação é chamada de fração molar. E essa relação, ela pode ser com a pressão ou com o volume. Então, a fração molar, que geralmente é representada por um X em letra maiúscula, ela vai ser a razão entre o número de mols total sobre a pressão total igual ao número de mols do gás que você quer descobrir, no caso aqui a gente quer descobrir do gás branco, sobre a pressão parcial do gás branco. Se eu quiser fazer essa mesma relação, só que com o volume total, eu posso fazer também. Aí eu vou trocar no lugar do P da pressão, eu vou colocar o V do volume. Então a gente consegue relacionar o número de mols de cada um desses gases aqui com a sua pressão parcial e com o volume parcial. Dessa forma a gente consegue achar a fração molar, ok? Que corresponde à quantidade em mols de cada uma dos gases, dos tipos de gases que eu tenho nessa mistura. Vamos ver um exemplo? Assim fica mais fácil, ok? Considere um recipiente de 10 litros contendo uma mistura gasosa de 0,2 mol de metano, 0,3 mol de hidrogênio e 0,4 mol de nitrogênio a 25 graus Celsius. Admitindo-se o comportamento do gás ideal, pede-se a pressão em atmosferas no interior do recipiente, b. as pressões parciais dos componentes. Então, nessa questão, eu tenho 10 litros contendo 0,2 mol de metano, 0,3 mol de hidrogênio, 0,4 mol de nitrogênio a 25 graus Celsius. Na letra A é pedido a pressão dessa mistura gasosa em atm. Aqui, como ele não pede nem a pressão parcial, nem o volume parcial, nem a fração molar, eu não vou usar nenhuma daquelas fórmulas que eu passei para vocês nessa aula. Mas para responder aqui, para saber a pressão, a gente pode usar aquela equação geral dos gases ideais, que é a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Agora é só substituir aqui os termos. Vamos pensar que a pressão é o que o exercício está pedindo, então eu vou deixar P. O volume é o volume do meu recipiente, 10 litros. O número de mols, veja só, gente, a gente tem uma mistura de vários gases. Então eu vou fazer um número de mols só para um? Não vou usar o número de mols só de um. Como eles estão todos juntos, eu tenho que considerar o mol de todos eles juntos. E quanto que dá 0,2 mais 0,3 mais 0,4? 0,9 mol. E é esse valor que eu vou usar aqui, ó, e substituir no lugar do N. A constante dos gases eu não coloquei aqui, mas o exercício falou, é 0,082. E a temperatura, 25 graus Celsius. Posso colocar o 25 lá? Não. Vamos lembrar que a temperatura, na lei dos gases, ela sempre vai ser usada em Kelvin. E para passar de Celsius para Kelvin é muito fácil. Basta somar 273. Então, 25 mais 273... 298 Kelvin, ok? Agora sim, com a temperatura em Kelvin, eu posso substituir aqui. Bom, basta fazer as continhas, certo? P vezes 10 dá 10P. É igual 0,9 vezes 0,082 vezes 298. Aqui dá 21,99. Então, a gente vai ter que P
é igual a 21,99. Vejam que eu isolei o P, vou passar o 10 para cá dividindo. Resultado dessa divisãozinha aqui dá aproximadamente 2,2 atm. Então, a pressão da mistura total, ou seja, a pressão total que eu estava pedindo lá na letra A é 2,2 atm, que é a mistura de todos esses gases aqui. Na letra B, pede para a gente calcular as pressões parciais de cada gás. E para a gente calcular a pressão parcial é muito simples. Basta a gente usar aquela formulazinha da fração molar que eu falei para vocês. Olha lá, a gente vai usar a razão do número de mols pela pressão, porque aqui a gente quer saber a pressão parcial. Se fosse o volume parcial, a gente usaria o número de mols pelo volume parcial, ok? Então pensa comigo que o número de mols total dividido pela pressão total é igual ao número de mols parcial. Vamos começar por um gás aqui, já colocar lá. Vamos começar por esse gás metano. É igual ao número de gás metano dividido pela pressão parcial do gás metano. E a gente vai fazer essa relação para os três gases. Basta substituir os termos. Vamos lá. Qual que é o número total de mols? 0,9 é o número total da mistura. Qual que é a pressão total? É o que a gente achou lá na letra A. A pressão total da mistura é 2,2, então você vai substituir aqui. Qual que é o número de mols só do gás metano? 0,2, então eu vou substituir aqui por 0,2. E qual que é a pressão só do gás metano? A pressão parcial dele? É o que eu quero saber. Então eu vou deixar PCH4. Fazendo essa multiplicaçãozinha cruzada aqui, ó, eu vou achar que PCH4 é igual a 2,2 vezes 0,2 dá 0,44. Então, 0,44 dividido por 0,9. Tô fazendo direto para ser mais rapidinho, tá bom? Resultado dessa divisãozinha, 0,48 atm. Então, o valor da pressão parcial do gás metano, ficou um pouquinho torto aqui, 0,48 atm. Espero que você não se importe. Vamos calcular a pressão parcial para o outro gás que aparece aqui, que é o gás hidrogênio, ó. Número de mols total sobre pressão total é igual. Aqui a gente vai usar os termos no hidrogênio, então ficaria assim, vou fazer aqui embaixo, ó. Número de mols total sobre pressão total é igual número de mols do gás hidrogênio sobre pressão do gás hidrogênio. Basta substituir os termos. Número de mol total, 0,9. Vou fazer aqui embaixo para sobrar mais espaço. Pressão total, achamos lá na letra A, 2,2. Número de mol só do gás hidrogênio, 0,3. Pressão só do gás hidrogênio, é o que eu quero saber. Pressão parcial. Multiplicando cruzado, eu vou achar aqui 2,2 vezes 0,3 é igual a 0,66. Então, ó, 0,66, ok? Para saber que o valor só da pressão do gás hidrogênio, basta isolar o pH2 e aquilo que está multiplicando passa para o lado de cá dividindo. Resultado dessa divisãozinha, 0,73 atm. Então, vamos colocar aqui, achamos a pressão parcial do hidrogênio. Então, ó, a gente achou a pressão parcial do metano, achou a pressão parcial do hidrogênio. Quem que tá faltando agora? O nitrogênio. E para achar a pressão dele, eu vou fazer a mesma continha? Com certeza. Mas existe um jeito mais fácil ainda. Lembra lá da fórmula da pressão total que eu passei para vocês? Que é aquela primeira leizinha? Então, a lei de Dalton, ó, pressão total é a soma de todas as pressões parciais, né?
Então, ó, a soma da pressão do metano, a soma da pressão do hidrogênio e a soma da pressão do nitrogênio. Basta agora você substituir com os valores que você já tem. A pressão total é quanto? 2,2. A pressão do metano é quanto? 0,48. A pressão do hidrogênio é quanto? 0,73. A pressão do nitrogênio é o que eu quero descobrir, então eu vou deixar N2. Basta passar todos esses números que estão do lado direito da igualdade para o lado esquerdo. Quando eles passam para o lado esquerdo, passam diminuindo. 2,2 menos esse valor aqui, eu vou achar que a pressão do gás hidrogênio é igual a 0,99 atm. Então, ó, para achar esse último, você poderia usar as fórmulas que a gente fez para achar o metano e o hidrogênio. Ou você pode fazer com essa sominha das pressões parciais, ok?